Muito bom dia. Vamos lá, começando então essa segunda-feira, dia 3 de abril. Vamos falar um pouquinho de o que virá durante essa semana e dados que sairão nos Estados Unidos que sem dúvida mexerão com o mercado mundial. Mas antes, já está disponível no site aqui embaixo, no QR Code, a comunidade que eu criei e alguns outros serviços que eu faço de pessoas que vieram me perguntando no Instagram se eu poderia ajudá-lo com qualquer ajuda de planejamento financeiro ou tributário. E criei uma comunidade onde nós que pensamos parecidos ou até mesmo com divergência de pensamentos, a gente nos juntarmos para criar um debate, entendermos muito mais sobre economia, geopolítica, toda a mudança que interfere no nosso investimento e na condução das empresas e no fluxo de caixa dela. Então eu acho que a gente precisa pautar a nossa discussão e nosso debate pela educação. Então se junte na comunidade e vai ser um prazer porque tem encontros mensais e tem também toda discussão de notícias mais técnicas de forma simples que vai saindo diariamente, tá? Bom, essa semana o que a gente tem dados pelo mundo, inflação da Coreia do Sul, da Suíça, do México, da Filipinas, Indonésia, Turquia, taxa de juros na Índia, na Austrália, Nova Zelândia, Polônia, Israel e a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, falou que vai cortar a sua produção em 1 milhão de barris de petróleo por dia. Só a Arábia Saudita vai cortar 5% de sua produção em 500 mil barris de petróleo. Ontem, domingo à noite, quando foi anunciado, à noite o petróleo estava subindo mais de 6%, tanto o Brent, negociado em Londres, quanto o WTI, negociado em Nova York, tá? E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, anunciou o seu acordo de 48 meses de mais 15,5 bilhões de dólares disponibilizados à Ucrânia, num total de 115 bilhões para a reconstrução do país e para a incorporação dele na zona do euro. Vamos ver se isso anda, porque obviamente é uma afronta também à Rússia, a desenrolar essa guerra que já está há mais de um ano aí, tá bom? Na sexta-feira nos Estados Unidos as bolsas subiram, saiu dados de inflação do PCE, a inflação preferida do Banco Central americano, e ela teve mensal uma alta de 0,3% em fevereiro e 5% anualizada, a mínima desde setembro de 2021. Quando analisado o núcleo da inflação, quando você retira alimentos e energia, são aqueles componentes mais voláteis do dado da inflação, veio 4,6%, tá? Então, todas as leituras cederam, ou seja, a inflação continua caindo. Vamos ver, porque isso pode ser um dado importante para os Estados Unidos poderem ou não mais subir os juros, ou quem sabe até cortar. Eu acho que eles ainda subirão, porque a inflação está longe da meta deles de 2%. Ainda tem dados nessa semana de serviços, indústria e o mais importante, o payroll, que mostra a abertura de vagas de trabalho e taxa de desemprego que sai na sexta-feira, tá? Falando em taxas de inflação, na zona do euro veio 6,9% e o núcleo 5,7%. O núcleo é aquele tirando energia e alimentos. O núcleo continuou crescendo e, portanto, o Banco Central Europeu deverá continuar subir a sua taxa de juros. Mas lembrando que a energia na Europa, o preço da energia caiu pela primeira vez em 2 anos, tá? E a China também no final de semana anunciou que deve adotar medidas contra a crise financeira, prover respaldo de sua reserva para que ele possa, numa eventual quebra bancária, evitar um risco sistêmico depois do que aconteceu com o Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. Mercado mundial atento a novos problemas de crédito. Lembrando que ele, sim, todo mundo fala que foi por conta da alta dos juros rápida, sim, mas por que a alta dos juros veio tão rápida? Porque foi mantido baixa por conta de injeção de capital dos bancos centrais, interferências na economia que mais cedo ou mais tarde cobram seu preço. Aqui no Brasil, a gente viu a sexta-feira a bolsa caindo, devolvendo a alta da quinta-feira, quando houve o anúncio do pacote fiscal, do arcabouço fiscal do Haddad, que eu falei que a bolsa já tinha caído 5 semanas para vir abaixo de 100 mil pontos. Quando anunciou o pacote, sim, ela subiu, pelo menos saiu de alguma imprevisibilidade, mas ao analisar a fundo aquele pacote, eu já expliquei em outros vídeos na sexta-feira, num post também que está disponível, eu coloquei os pontos que tem muito mais negativos do que positivo, muito mais voltados para o lado da receita, que vem de impostos, e não de corte de despesas, que é realmente um problema imenso no Brasil. Portanto, não tem como a dívida em relação ao PIB cair com esse arcabouço fiscal, e a Bolsa acabou devolvendo
toda a alta, tá? Saíram dados de desemprego na sexta também, que cresceu no trimestre, 8,6%. E o dado do setor público do mês de fevereiro veio um déficit de 26,5 bilhões. Quando colocado juros nessa conta, pagamento dos juros vai para mais de 90 bilhões. No ano passado tinha vindo 3,5 bi de superávit, tá? Então, são dados importantes que mostram que o Brasil vai precisar sim cuidar do seu endividamento, caso contrário teremos problema com desvalorização de moeda e um problema inflacionário, que mais cedo ou mais tarde, no meu entender, já pagaremos essa conta, tá? E mais, o governo avalia, anunciado no final de semana, tributação de fundos exclusivos e das varejistas asiáticas. Sim, virá aumento de impostos para pagar justamente o que eu falei, a conta do arcabouço fiscal, que é muito mais voltado para o lado da receita, de aumentar receitas, que são aumentos de impostos, do que de cortes da despesa, tá? E a Argentina, que vai receber mais uma tranche do FMI, 5,4 bilhões, foi anunciado na sexta-feira. O FMI falou que ele vai ser mais flexível com as metas da Argentina. Veja, como pode ser mais flexível quando o país já deu calote na sua dívida em mais de, acho que foram 8 ou 9 vezes desde o ano 2000, e cada vez mais o Estado é mais gastador na Argentina, a dívida é muito maior e a inflação atingiu 103% no ano de 2022. Em vez deles serem mais duros, o FMI parece ser muito mais complacente com esse tipo de coisa. Uma ótima semana para todo mundo.